Agora nós iremos ver a questão 2. No trecho, uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. O elemento em destaque é... Vejam aí no enunciado da questão que ele está pedindo que no trecho que se refere ao texto, em uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, o elemento em destaque é... Podemos perceber que o elemento em destaque é ele. A questão quer saber qual é a função desse termo que está em destaque. A. Anafórico e antecipa o termo João Gostoso. Catafórico e retoma o termo João Gostoso. Catafórico e antecipa o termo João Gostoso. Ou D. Anafórico e retoma o termo João Gostoso. Logo de cara, nós podemos eliminar aí 2 itens. Por quê? Quando eu uso um pronome que faz referência a algo que já foi citado no texto, para que ele não fique tão repetitivo. Então, quando eu vejo aí nos itens, o item A tem antecipa, o item B tem retoma. Qual desses vai fazer referência a um termo já citado? Eu vou fazer o quê? Eu vou retomar esse assunto. Então, automaticamente, o item A seria descartado. Porém, o item C também diz que ele antecipa. Automaticamente, também será descartado. Agora, nós estamos em dúvida entre 2 itens, o B e o D. Porém, não sabemos o que é o catafórico nem anafórico. Então, vamos ver essas definições e depois retornaremos à questão para saber qual é o item correto. São chamados de pronomes anafóricos aqueles que estabelecem uma referência dependente com o termo antecedente. É uma palavra herdada do grego anaforá e do latim anafora. Anáfora é o termo ou expressão que, em um texto ou discurso, faz referência direta ou indiretamente a um termo anterior. O termo anafórico retoma um termo anterior, total ou parcialmente, de modo que, para compreendê-lo, dependemos do termo antecedente e não podemos confundi-lo com a figura de linguagem que possui o mesmo nome. Agora nós vamos ver do que se trata os pronomes catafóricos. Por sua vez, os pronomes catafóricos são aqueles que fazem referência a um termo subsequente, estabelecendo com ele uma relação não autônoma, portanto, dependente. Para compreender um termo catafórico, é necessário interpretar o termo ao qual ele faz referência. Então, a partir dessas definições, nós já podemos deduzir que a resposta correta da nossa questão é o item D, anafórico e retoma o termo João Gostoso. Por quê? Através das definições que acabamos de ver, o que faz referência a um termo que já foi citado é o pronome anafórico. E se nós retornarmos ao texto, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. O ele está fazendo referência a quem? A João Gostoso, que foi citado na primeira linha do texto. Nesse caso, o item correto, como já foi falado, é a letra D, porque ele está fazendo uma retomada de um termo que já foi citado. Então, toda vida que eu identificar em uma frase ou em um texto um pronome anafórico, é porque ele está fazendo referência a algum termo que já foi citado no texto. E o catafórico é algo que ainda vai ser citado dentro do texto. Essa é a diferença específica entre os pronomes anafóricos e catafóricos. E assim nós resolvemos a segunda questão ao texto João Gostoso de Manuel Bandeira. Durante o vídeo foram citadas algumas dicas sobre como você conseguir fazer uma compreensão textual ou interpretação, além de outras durante a resolução de questões. E aqui eu tenho mais algumas dicas que podem te ajudar durante a compreensão e interpretação de textos. Primeira, buscar ao máximo compreender as regras da língua portuguesa e a sua gramática. Foi o que eu falei no decorrer do vídeo. Quando você consegue entender as regras de língua portuguesa, assim como você consegue dominar a sua gramática, consequentemente, compreender um texto, compreender o enunciado de uma questão ou os itens se torna ainda mais fácil,
porque você tem um domínio do que você está fazendo, você tem o conhecimento necessário de entender expressões, de saber significado de palavras. Então, quando eu domino a minha língua materna, a língua portuguesa e a gramática, consequentemente, eu vou ter maior facilidade e habilidade durante resolução de questões, interpretação de textos, compreensão. Dica 2. Compreender figuras de linguagem, hipérbole, ironia, antítese, personificação, metáfora, catacrese, gradação, sinestesia e etc. Diferenciar a linguagem literal da linguagem figurada. Saber identificar itens de coesão no texto. Portanto, porque, dessa maneira, assim sendo, enfim, além disso, etc. Compreender a coerência é quando o texto faz sentido, expressa ideias que se relacionam entre si e consegue fazer com que a lógica do texto flua naturalmente. Por isso, um texto dito incoerente é aquele que não tem pé nem cabeça, ou não é pontuado devidamente. Sempre que puder, leia textos em voz alta ou balbuciando, pois isso ajuda a compreender melhor o que está escrito, uma vez que a língua falada nos permite perceber na prática as pausas e outras nuances do texto. Leia o texto mais de uma vez, sempre com calma. Sublinhe ou circule palavras-chave ou as ideias que fundamentam o texto. Isso vai te ajudar bastante durante a sua interpretação. Diferencie fatos de opiniões. E a última e a mais importante, exercitem a leitura de vocês. A leitura tem que ser um ato constante e diário. Além disso, procurem leituras prazerosas que te despertem o prazer de ler. Não necessariamente você vai procurar algo específico porque você precisa estudar, você precisa dominar determinado conhecimento. Comece com leituras prazerosas. Eu gosto de ler livros de romance. Então vai lendo aquele livro de romance, depois você vai avançando, procura livros que tenham um vocabulário mais complexo. Cleilson, mas eu não vou entender. Não tem problema, você coloca um dicionário do lado e vai pesquisando essas palavras. Assim você vai compreendendo o que ela quer dizer dentro do texto e vai aumentando a sua bagagem, vai aumentando o seu vocabulário, te enriquecendo, aumentando assim a sua bagagem e o seu conhecimento a respeito de palavras, o seu conhecimento de normas gramaticais, significado de expressões. Cleilson, eu não consigo ler um livro. Necessariamente você não precisa iniciar a sua leitura com um livro. Você pode ler pequenos poemas, pequenos artigos, nada que seja exorbitante, com maior número de páginas, maior número de palavras. Às vezes, um trecho, uma mensagem que nós somos acostumados a ler no Instagram, ler no Facebook, leu alguma notícia no jornal, vai aflorando o seu hábito pela leitura e futuramente você vai conseguir ler livros, conseguir ler artigos mais extensos e, consequentemente, facilitando a compreensão e a interpretação textual.